Deus é bom, né? Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos dar aqui prosseguimento aos nossos estudos, tá? Vai ser mais uma noite de estudo. Ou iremos tentar, né? Iremos tentar. Como está gostoso este lugar, né? Oração tremenda agora também. Em nome do Senhor está sendo glorificado neste lugar através dos louvores, das orações e agora também através da palavra. Na última aula que nós tivemos, na última quinta-feira do mês passado, a gente teve que ministrar aqui rapidinho, né? Acho que foi meia hora, e é um assunto que dificilmente a gente esgota, né, em meia hora, né? Então nós temos que prosseguir um pouquinho mais. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Está aqui essa imagem, né? Bonita aqui para dar um resumo aqui no que nós estamos ministrando. E eu estava aqui pensando no fundo, né? Pouco, a gente já está no terceiro ano, né? Que a gente está aqui ministrando pela misericórdia de Deus. O primeiro ano que eu estive aqui no Grimaldi foram com os obreiros, né? Uns domingos à tarde, a gente se reuniu aqui a cada 2 meses, se não me engano, né? Às vezes ficava um pouquinho mais. Foi bênção. Depois, o ano passado, nós falamos sobre salvação, né? A doutrina da salvação e sobre o tabernáculo. E este ano a gente está falando sobre o Novo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque para a igreja é importantíssimo nós termos esses momentos de estudo, né? Porque o estudo é aquilo que alicerça a nossa base, né? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos dá sustentação, né? E até mesmo o estudo, ele entra dentro daquilo que nós vamos estudar nesta noite, porque para nós sermos cheios do Espírito Santo, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui, tudo que nós fazemos, né, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quem passou por essa experiência, tudo que nós fazemos, ela cria um potencial maior, né, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos revestidos deste poder, os louvores ficam diferentes. A oração que é feita aqui na frente fica diferente. As palavras ficam diferentes. O estudo fica diferente. Por quê? Porque tem esta unção de Deus, este poder de Deus, essa transformação que nós precisamos buscar. Porque ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é uma realidade que a igreja brasileira ela precisa buscar cada vez mais. Porque nós sabemos que os dias são maus, né? Nós sabemos das lutas, das dificuldades. Domingo passado eu tive a oportunidade também de estar ministrando aqui. Nós falamos sobre o leão, né? Que está ao nosso território, rugindo, bramando como um leão, buscando aquele que possa ser tragado, né? Buscando alguém para tragar. E se nós não formos cheios do Espírito Santo, a nossa vida, ela se torna dificultosa, né? Às vezes nós dificultamos as nossas vidas porque nós deixamos de buscar a presença de Deus. Quem tem mais de 20 anos ou 30 anos de convertido, era um assunto, 30 anos atrás, digamos assim, na igreja, que era falado muito mais. A igreja sempre buscou, né, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, né? E com o passar dos anos, né, parece que isso tem meio que esfriado nas igrejas, né? E nós, graças a Deus, a nossa igreja ela está sendo agraciada com essa busca, né? Eu vejo que os irmãos têm buscado, têm se dedicado. E quem esteve aqui na última quinta-feira que nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo? Foi algo glorioso, né? Depois do culto nós encerramos aqui, desligamos as câmeras, começamos a orar aqui na frente um pouco, né? Aqueles que quiseram. Ninguém foi embora da igreja, né? Eu até falei, quem quiser ir embora, pode ir embora. Mesmo os irmãos que ficaram ali no banco não foram embora. E o Senhor visitou as nossas vidas aqui na frente. E o tremendo, né, presbítero? Teve gente que foi visitada em casa. Acordou a família inteira. Depois, se ela quiser, ela conta aqui. Porque o Senhor visitou a vida dessa pessoa poderosamente. E isso não tem que ser a experiência de uma pessoa só, né? Isso tem que ser para toda a igreja. Você abre em Atos 2,
interessante o versículo 1. Vou começar já aqui, tá? E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam reunidos. Então, todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Olha o versículo 4, que interessante. E poucas pessoas, é assim que está na sua Bíblia? E algumas pessoas, é assim que está na sua Bíblia? Metade da casa, é assim que está na sua Bíblia? Não, né? Está assim: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Interessante, né? Todos. Eu não queria repetir, mas eu acho interessante, às vezes a gente repetir um pouco, porque às vezes tem pessoas que perderam um estudo ou outro. Mas nós lemos que Jesus ele deu uma promessa para aqueles discípulos, né? Nós aprendemos que Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, ele ficou aqui nesta terra num período de 40 dias. Nesses 40 dias ele teve reuniões com os apóstolos, ele conversou com os discípulos. Diz em Coríntios que uma certa feita ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. E o Jesus ressurreto, ele apresentou aos discípulos, comeu com os discípulos, né? Teve ali peixe, comeu mel, se alimentou junto com os seus discípulos e outras pessoas também, as mulheres que ali acompanharam Jesus. Mas ao 40º dia, ali no Monte das Oliveiras, Jesus começou a ter mais uma conversa com seus discípulos, e os seus discípulos ali começaram a fazer algumas perguntas, como por exemplo: Senhor, quando é que o reino de Israel vai ser restaurado? Quando é que o Senhor irá restaurar todas as coisas? E Jesus fala para eles: olha, não compete vocês saber coisas que está guardada no próprio Deus, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E ele fala assim ainda: e sereis testemunhas quando descer sobre vós, Atos 1:8, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus fala essas palavras, diz a Bíblia que Jesus começou a se levantar da terra e começou a subir até os céus. E os discípulos ficaram maravilhados com aquela cena. Imagina Jesus que caminhava com eles ali direto, de repente ascendeu aos céus, foi assunto aos céus. E apareceram os anjos, 2 anjos falando: olha, por que vocês estão olhando a esse Jesus que foi levado para os céus? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele retornará. E eles foram para as suas casas, ou para uma casa só, né? Porque diz que eles estavam reunidos num só lugar, num espaço ali onde cabiam, né? Estavam ali 120 pessoas reunidas, né? E no dia de Pentecostes, nós lemos aqui, Atos 2, versículo 1, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E o dia de Pentecostes, ele é interessante, porque é uma das principais festas judaicas, né? Que ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. Se Jesus foi crucificado na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, e com 40 dias ele subiu aos céus, ao 50º dia, 10 dias depois, que eles estavam reunidos naquele lugar, todos eles buscando a presença de Deus, nessa festa tão importante. Por quê? Porque no dia da festa do Pentecostes, ou na festa das colheitas, eles traziam ali as suas primícias para o templo, e havia uma grande festa em Jerusalém, porque eles agradeciam a Deus pelas colheitas daquele ano. E eles também acreditavam que nesse dia dos Pentecostes, os judeus principalmente, né, que Moisés tinha recebido a tábua dos 10 mandamentos, aquela visitação no Monte Sinai, nessa data. Então nada da Bíblia é por acaso. Nada da Bíblia
em vão. Se o Senhor resolveu visitar a igreja numa festa chamada colheitas, ou como eles acreditavam que havia recebido a lei naquela data, foi nesta data que o Senhor resolveu visitar a igreja e batizá-la com o Espírito Santo. Mas havia um segredo, eles estavam reunidos num só lugar, estavam juntos, num só propósito, num só objetivo. Eles não sabiam o dia, eles não sabiam a data, eles não sabiam a hora, eles só sabiam através de Jesus que não muito depois daqueles dias, eles seriam batizados com o Espírito Santo. E Jesus ainda fala, olha, é verdade que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E o batismo com o Espírito Santo, ele é interessante, porque cada um vai ter a sua experiência. Se eu perguntar aqui para você, quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. A irmã até pegou, porque tem gente que tem medo de levantar a mão, né? Acho que eu vou fazer alguma pergunta. Levante bem alto. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo? Olha só que tremendo, bastante gente. E a gente, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem o seu encontro íntimo com Deus. Já falei do meu aqui na aula passada, não vou falar de novo. Mas diz que, de repente, versículo 2, né? Eles não sabiam o dia, não sabiam a hora, mas eles estavam reunidos, eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam no mesmo propósito, e de repente, o de repente de Deus é assim, às vezes você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas nós temos que ficar em prontidão, buscando a presença de Deus, aguardando este dia na qual nós seremos visitados com essa presença santa e gloriosa. E diz no versículo 2 que de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. O interessante é que não era um vento, tá? Não via ali o cabelo das mulheres, que é grande ali, balançando. Não, mas havia um barulho muito grande. E aquele barulho era semelhante a um vento, soprando muito forte. E encheu, tomou conta de toda aquela casa onde estavam assentados. E foi algo tão glorioso, tão tremendo, que você vai ler uma palavra que era mais ou menos 9 horas da manhã, né? Eles estavam já ali, desde manhãzinha, buscando a presença de Deus, orando. E de repente aquele vento, aquele barulho encheu toda aquela casa, e eles começaram, porque diz o versículo 3, que foram vistas, né, distribuído línguas, como que foram e pousaram sobre cada um deles, algumas traduções, né, sobre a cabeça de cada um deles, e houve um alvoroço naquele lugar. Talvez aquela casa ficasse perto ali do templo, mas através daquele barulho começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ali na cidade, dos peregrinos, das pessoas que estavam visitando ali Jerusalém, que estavam adorando a Deus no dia daquela festa. E aquela casa, que provavelmente esse espaço ficava ali no segundo andar, começou a ver um barulho, as pessoas começaram a falar em línguas. De repente a cidade, naquele alvoroço, começou a se reunir, talvez ali na frente da rua daquela casa, começou a olhar para cima, começou a ver aquelas pessoas falando em línguas, orando, glorificando a Deus em outras línguas, e eles começaram a falar, o que é isso, né? O que está acontecendo? Porque diz que aquelas pessoas que estavam naquela casa, ao olhar para aquela multidão, elas começaram a profetizar, elas começaram a pregar a palavra. E nós entendemos que, olha, você vê o poder de Deus como foi glorioso naquele dia, que todas aquelas pessoas, o grego básico, todos eles falavam. Mas diz a palavra que haviam judeus ali de vários lugares, né? O versículo 9 vai falar que tinha judeus da Capadócia, da Mesopotâmia, do Ponto, das províncias da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, versículo 10, próximas a Cirene. Então haviam pessoas espalhadas ali, judeus de vários lugares do mundo, que falavam grego, mas também falavam os dialetos ali da sua cidade, da região onde eles estavam. E de repente aquelas 120 pessoas, que eram pessoas simples, né? A maioria delas galileus, como nós
nós lemos na palavra que ficavam numa região mais pobre ali de Israel, onde as pessoas não tinham muito acesso a estudos, como estuda-se, digamos, como uma universidade, algo mais refinado, pessoas humildes, mas aquelas 120 pessoas, ao olhar para aquela multidão, e era uma multidão muito grande, porque você vai ler na palavra que quando Pedro prega e elas se arrependem e querem saber o que elas devem fazer, diz que naquele dia a colheita que eu digo, quantas pessoas aceitaram a Jesus, foram de 3.000 almas. Interessante, né? Então, eu acredito que nem todas tenham aceitado Jesus. Então você imagina que a multidão ali era muito grande. E essas 120 pessoas, ao falarem em línguas, elas começaram a pregar não em grego. Poderiam pregar em grego? Poderiam. Mas o sinal manifesto ali naquela hora seria as línguas das outras nações. E elas começaram a pregar. Um começou, imagina, você nunca estudou egípcio. Alguém começou a pregar em egípcio, outro na língua frígia, outro na língua da Capadócia, outro na língua da Panfilha, da Líbia, e eles começaram a pregar na língua daquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a ficar admiradas. Porque elas falavam assim: como é possível? Como é possível essas pessoas falarem, né? E diz o versículo 7 que eles ficaram perplexos e admirados e comentavam uns com os outros: porventura não são galileus? Todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua? Uma pergunta. Aqui nós não estamos 120 pessoas, tem bem menos. Agora você imagina o Espírito Santo visitando a gente aqui, e um começa a falar ali em francês, outro em italiano, outro em grego, né? Imagina que a gente está numa região ali, onde está tendo uma festividade, pessoas do mundo inteiro, e de repente cada um sai para evangelizar falando na língua das nações, e foi isso que aconteceu. E eles ficaram admirados, né? Porque diz o versículo 12, até que eles estavam, na minha tradução aqui, está absolutamente assustados e confusos, perguntando: o que significa isso? Aí eu vou entender que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, eu não vou lembrar agora o versículo, Paulo fala que as línguas, elas eram um sinal para quem? Para os incrédulos. Porque o Senhor fala lá em Isaías, no capítulo 28, não me recordo agora o versículo, que o Senhor falaria com aquele povo com línguas estranhas, com línguas estrangeiras, e eles ficariam admirados. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu quero falar um pouco hoje, mais um pouco, sobre o batismo com o Espírito Santo, e falar da importância que nós temos que buscar esse revestimento da parte de Deus. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar estar sempre cheio com o Espírito Santo. E você que não foi ainda batizado, não teve essa experiência de poder ser batizado com o Espírito Santo, e às vezes a gente confunde um pouco, né? Principalmente ali, a gente tem que tentar conciliar ali para explicar bem a palavra de Deus. Nós achamos que ser batizado com o Espírito Santo é somente falar em línguas. Línguas verdadeiramente é um sinal ali que você realmente foi batizado com o Espírito Santo, mas nós temos que buscar este revestimento de Deus, não somente para falar em línguas, mas para ser testemunhas, porque Atos 1:8 fala: e vós sereis minhas testemunhas quando vier sobre vós o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Então eu sou batizado com o Espírito Santo, ou eu sou cheio com o Espírito Santo para poder proclamar a palavra de Deus com poder e autoridade. Porque se você for parar para pensar, todos nós conhecemos, nós não sabemos explicar muito bem o que é unção, né? Porque é difícil você explicar o que é unção, mas você sabe quando uma pessoa ela está na unção e ela está cheia da presença, está cheia do poder de Deus. Você consegue discernir isso. Sabe por que você consegue discernir isso?
Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você também. E o Espírito Santo que está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está dentro de toda a igreja. Então, quando a igreja ela recebe essa visitação do Espírito Santo, nós percebemos que a vida da pessoa ela foi transformada. E eu falei na aula passada, Pedro é o maior exemplo disso. Porque Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, é claro que ele tinha o Espírito Santo, porque nós lemos na palavra que o Senhor Jesus, ele soprou, sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Só que essa plenitude do Espírito Santo, ela só seria possível na igreja depois que Jesus subisse aos céus. Porque Jesus disse: olha, eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Então Jesus, quando ele estava aqui na terra, como homem, claro que ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, apesar de ser 100% homem, 100% Deus, os milagres que ele realizou aqui nesta terra, mas ele poderia estar somente em alguns lugares. Mas quando ele venceu a morte, quando ele pagou o preço pelo seu pecado, quando ele me libertou do poder das trevas, quando ele me trouxe para a sua maravilhosa luz e ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo. E agora, a terceira pessoa da Trindade, ali, o Espírito Santo de Deus, ele atua em toda a igreja. A igreja pode estar aqui no Grimaldi, pode estar ali na sede, pode estar lá nos Maravilhas, pode estar lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, não importa. Ali onde está tendo hoje guerra no Irã, no Iraque, tem cristãos ali também. Então, mesmo o Espírito Santo, ele já não está mais limitado a um espaço físico, geográfico, mas ele age em toda a terra, aonde tem um crente disposto a buscar, a clamar, a se colocar na brecha, a estar na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele derrama sobre a vida da igreja e ele trabalha de uma forma poderosa, porque Jesus fez algumas promessas referente ao Espírito Santo. Ele disse assim: e vocês, olha só que interessante, e vocês farão as obras que eu faço. Mas não parou aí. Ele disse assim: vocês farão a obra que eu faço e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Como que Jesus ia fazer essa obra maior na minha vida e na sua vida? Através do Espírito Santo de Deus. Só que Pedro, quando ele tinha ali essa experiência com o Espírito Santo, é claro que ele se levantou ali como líder dos discípulos, ele tomava a frente de tudo, mas nós sabemos das limitações que ele tinha, das dificuldades, da impulsividade, como ele queria resolver as coisas no braço, Vocês lembram da orelha de Malco, O que aconteceu ali com a orelha de Malco, com a espada de Pedro? Ali era o Pedro que conhecia a palavra, conhecia Jesus, andava com Jesus, mas não tinha tido aquele encontro com o Senhor de ser batizado com o Espírito Santo. Mas diz a Bíblia aqui na dos dois que quando ele foi cheio do Espírito Santo, a partir do versículo 14, aquele homem que era impulsivo, aquele homem que agia na sua força, aquele homem que tinha as suas limitações, diz no versículo 14 que ele se colocou de pé, juntamente com os 11, e tomou a palavra. E em alta voz pregou a multidão reunida. E ele começou a anunciar o que estava acontecendo ali naquele momento. Trazer um paralelo aqui para a igreja. Quantos aqui pregam a palavra? Levante a mão. Sem medo. Eu pelo menos não peço para ninguém cutucar, É mais fácil, Só levantar a mão já é mais fácil, Levante a mão de novo. Quem já pregou a palavra, prega, pregou uma única vez, mas prega. Irmãos, quase toda a igreja. E você percebe, quando você prega, se aquela palavra foi uma palavra ali, avivada, ungida, ou se poderia ter sido melhor. Você não percebe isso? Sabia que a igreja também percebe? Quando você está cheio do Espírito Santo ou não? Mas o Senhor ainda tem uma misericórdia que ele usa, Porque a palavra dele, Isaías 55:11, diz que a palavra dele não volta vazia, Então o Senhor usa todas as nossas vidas
Deus quando nós subimos aqui? Sempre. Mas a verdade é que se eu for cheio do Espírito Santo, irmãos, vai ser melhor. Vai ser melhor para você desenvolver o seu ministério, o seu chamado. O seu ministério pode ser interceder pela igreja. Sabe aquele ministério que fica escondidinho, ninguém vê? Como a Fran diz, né, de sexta-feira vem pouquíssimas pessoas aqui na igreja. Na sede é a mesma coisa. Eu já cheguei, Fran, estar lá na sede dirigindo o culto de oração e chegar ali na hora não ter uma pessoa. Aí cheguei, dobrei os meus joelhos, fiquei 40 minutos orando. Algumas pessoas, alguns gatos pingados foi chegando, mas teve que dobrar os seus joelhos e orar comigo também. Mas é aqueles ministérios que não são vistos, né, que ficam escondidinhos, mas que se for cheio do Espírito Santo, vai ser melhor. Eu estou ali na mesa de som, eu estou ali na porta, eu estou ali dando aula para as crianças, eu estou aqui fazendo o meu louvor, e louvor tem que ter muita técnica, sim, porque você tem que fazer o melhor, ensaiar, afinação, sim. Mas se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, a minha vida, Deus vai me usar de uma forma diferente. Porque Pedro e os apóstolos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, eles saíram para evangelizar. Você lembra da missão dos 70? Que Jesus mandou de 2 em 2, eles foram na cidade pregando a palavra, depois eles voltam felizes, falando: Senhor, eu estou tão alegre porque eu via as pessoas sendo expulsas, demônios, as pessoas foram curadas. E Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Senhor usa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em todos nós. Você batizado com o Espírito Santo ou não batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, habitando dentro de você. E é diferente, por exemplo, do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo, Deus escolheu uma pessoa, por exemplo, um profeta, ou, por exemplo, Davi ali quando foi lutar com Golias, ou alguma outra situação, o Espírito Santo ele vinha, capacitava aquela pessoa para uma obra. Talvez a exceção seja Davi, né? No Salmo 51 ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele tinha uma experiência maior com o Espírito Santo, mas não era uma regra. A maioria das pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo, depois o Espírito Santo se retirava. Mas quando o Espírito Santo ele visitava aquela pessoa, por exemplo, como Gideão, milagres maravilhosos aconteciam. Só que hoje é diferente, porque o Espírito Santo ele não visita, o Espírito Santo ele habita dentro de mim e dentro de você. Só que o Espírito Santo ele é uma presença tão gloriosa nas nossas vidas, que nós precisamos aprender a ter experiências com Ele. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo na sua vida? Ou a sua vida está sempre vazia? Aquele complexo de inferioridade, aquela secura na alma que você fala: Senhor, eu preciso ser de um revestimento, eu preciso. Irmãos, está tudo aí dentro de você, tudo o que nós precisamos na nossa igreja já está conosco, tudo o que nós precisamos para fazer a nossa igreja crescer, prosperar, encher, ganhar almas, já está tudo dentro de nós. Aí você pode perguntar: presbítero, se eu tenho o Espírito Santo, por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Porque uma coisa é você ter, ele habita dentro de você, não quer dizer que você não está salvo, você é salvo, porque nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Só que quando eu sou cheio do Espírito Santo, é como o batismo. O que é o batismo? É você ser submerso nas águas e você nasce, você sai dali, tem que sair uma nova criatura. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Pedro,
de homens perversos o assassinaram pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus olha para aquelas pessoas que alguns dias atrás estava fresca ainda na memória, quando Pilatos disse: olha, eu devo soltar este homem ou não, porque eu não vejo mal neste homem. Sabe o que aquela multidão gritava? Crucifica-o. E Pedro está falando para aquela multidão: sabe aquele Jesus que vocês ajudaram a matar? Olha que autoridade. Ele tinha essa autoridade antes? Não. Ele era homem de Deus? Era. Ele tinha recebido ali a experiência de andar com Jesus, de conhecer o Evangelho? Tinha. Mas ele fugia? Fugia. Ele se escondia? Se escondia. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele fala: olha, vocês mataram Jesus, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. E sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que eu devo fazer? E Pedro fala no versículo 38: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você consegue entender a mudança que o batismo com o Espírito Santo faz na vida do crente? E por que eu tenho que buscar ardentemente esse batismo com o Espírito Santo? Porque quando eu for batizado com o Espírito Santo, for cheio do Espírito Santo, a minha vida será transformada de uma forma gloriosa. Porque aquele meio medroso, aquele meio que fugia, aquele meio que ficava ali escondido, já não se esconde mais, mas ele quer anunciar a palavra de Deus a toda criatura com poder e autoridade. Aleluia. E ele quer anunciar a palavra não porque ele é um presbítero da igreja, mas porque ele foi revestido do poder de Deus, e através desta unção, ele quer declarar a toda criatura que Jesus salva, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que salva, liberta o pecador dos seus pecados e transforma todos aqueles que querem ter um encontro com Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que tem que ser buscado, ou o enchimento com o Espírito Santo, você que já é batizado, é algo que tem que ser buscado na sua vida todos os dias. Porque o diabo, ele não descansa. Nós estudamos isso no domingo passado. O diabo, ele não tira férias. O diabo, ele não tira uns dias de descanso. Ele não pega ali um feriado e fala: vou deixar a sua vida em paz. Não, ele vai lutar contra você todos os dias. E o diabo, eu disse isso daqui, que a gente não consegue lutar contra ele na carne, porque se eu lutar na carne, eu vou perder. Mas tem uma coisa que ele tem medo, e é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele não tem medo dos seus diplomas, ele não tem medo dos seus cursos, ele não tem medo do seu trabalho, ele não tem medo do ministério que você exerce na igreja, ele não tem medo da função que você faz aqui ou acolá, mas ele teme quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e declara com autoridade no nome de Jesus. Ele treme, porque este nome, ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E nós lemos aqui que esses discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, eles sofreram lutas terríveis. Pedro mesmo era colocado na prisão com João, ali com os apóstolos, e as autoridades judaicas falavam: você tem que
E eles falavam: não, me importa mais obedecer a Deus do que os homens. E olha, Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e crido. Eu te faço uma pergunta: você tem visto Deus agindo na sua vida? Você crê que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus te separou? Se você tem visto Deus trabalhando na sua vida, você tem que buscar esta presença cada dia mais. E buscar a presença de Deus é algo interessante. Eu já disse isso daqui, eu vou repetir de novo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, eu não vou falar para você que é uma regra de 100%, tá? Desculpe aqui os irmãos da Assembleia, pode até ficar um pouquinho os irmãos mais antigos. Na maioria das vezes nós falamos em línguas, né? Nós temos aquele revestimento. E eu disse para os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, que falam em línguas, que nós temos que falar em línguas sempre. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo e você recebe o dom de línguas, você tem que usar este dom com afinco. Porque o dom de línguas ele tem que ser bem instruído também à igreja. E talvez eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas talvez nos próximos estudos nós vamos falando um pouco mais. A maioria das pessoas, quando são visitadas ali com o Espírito Santo, elas falam em línguas, né? Elas recebem o batismo com o Espírito Santo. Alguns vão achar que tem o batismo do Espírito Santo que tem as línguas iniciais e nunca mais as pessoas falam. Eu não acredito assim. Eu acho que quando você recebe o dom de línguas, você tem que falar em línguas, porque você tem aquele revestimento da parte de Deus, e você pode falar em línguas quando você quiser. Porque Paulo vai falar assim, ele vai instruir a igreja desta forma: quando você estiver no culto público, né? Imagina aqui o culto, eu chegar aqui na frente e começar, eu falo em línguas, tá? Eu começar a pregar ali 40 minutos em línguas, só falando em línguas, você vai me ouvir, só que você não vai entender, você não vai assimilar. E Paulo fala assim: olha, você pode até falar em língua na igreja, assim na parte para a igreja inteira, vê se você consegue me entender, para anunciar para a igreja inteira, você pode falar em línguas, desde que haja alguém que interprete. Então, se eu tiver o dom de línguas ali para profetizar, para anunciar a palavra de Deus em línguas, Deus vai me dar uma mensagem em línguas, aí eu começo a falar em línguas aqui para a igreja, aí Deus levanta, por exemplo, ali o Mateuzinho que está ali atrás, o Espírito Santo enche ele também, ele se levanta, e ele começa a traduzir aquilo que eu estou falando, e a igreja ela vai sendo edificada. Mas fala a verdade. Quem está nos assistindo, talvez a sua igreja tenha a manifestação desses dons, é algo glorioso. Mas quanto tempo faz que você não vê um mover assim na igreja? Quando a gente escuta assim o silêncio até das músicas passando, né? É porque faz tempo, né? E nós temos que buscar, Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons. Mas ele está falando assim, ó, quando vocês estão no culto, o dom mais importante, qual que é o dom mais importante que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, no 13, que fala de amor em 1 Coríntios 12, 13 e 14? O dom de profetizar, 14:1. Buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Porque aquele que fala em línguas, em mistério, ele fala com Deus. Aí no final ali no 14, ele começa a falar das reuniões, ele fala: olha, no culto, quando tiverem profetas, que levante 2 ou 3, a igreja julgue. Mas se alguém falar em línguas, que também sejam 2 ou 3, mas que haja interpretação dessas línguas. Você já leu isso? Está lá, 14, eu pedi para você ler. Quem leu? Agora eu vou falar. 14, 1 Coríntios 14, alguém leu? Glória a Deus, poucas pessoas. Mas lição de casa de novo, vocês têm mais uma semana. 1 Coríntios 12, 13, 14. 3 capítulos da Bíblia.
Fácil. Leia, que aí você vai conseguir me acompanhar melhor. Senão eu vou estar falando aqui e você vai ficar, mas o que ele está falando? Né? Se você ler, Paulo deixa tudo explicadinho ali. E ele fala que no culto público, o dom de línguas, ele deve ser usado. Tanto que ele fala no capítulo 14, olha, não proibais o falar em línguas. Não proíbam isso na igreja. Mas faça tudo com ordem e decência. Eu estou indo para lá e para cá, mas é assim que está lá no capítulo 14. Então, no culto público, se eu quiser falar em línguas, eu tenho que orar também, se não tiver ninguém, para que eu também tenha essa interpretação. E às vezes a gente leva uns tapas, mas eu também levo, tá? Porque eu também não profetizo em línguas e também nunca interpretei uma profecia em línguas. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, pode até levantar a sua mão quem já teve essa experiência. Ninguém. Então, mostra o quanto nós precisamos aprender sobre esse dom. Mas existe um dom de línguas, que este sim, todos nós podemos usar, que é a oração em línguas para edificação pessoal. Está lá no capítulo 14, no versículo 2, 3, 4 também, fala sobre esta oração em línguas. Depois eu vou pegar mais firme na outra aula, porque nós já estamos acabando aqui. Mas esta oração em línguas para edificação pessoal, por isso que Paulo fala assim, olha, não proibais ninguém de falar em línguas na igreja. Se alguém não tem como interpretar, fale consigo mesmo e Deus. Não está falando que você não pode falar em línguas no culto. Ele está falando que você não pode profetizar se você não tiver como interpretar, não tiver pessoas que têm o dom de interpretação. Nós vamos falar ainda sobre os dons, vamos ter um tempo ainda. Mas a língua para edificação pessoal, isso eu posso usar todos os dias da minha vida. Eu não preciso estar naquele mover da igreja, sentir aquela presença para falar em línguas. Quer ver? Eu vou falar de novo. Quantos aqui falam em línguas? Levante a mão. Quantos falam em línguas? Levante a mão bem alto, só para ver. Olha, quase metade da igreja, ainda é pouco. Porque Paulo fala assim, eu gostaria que todos falassem em línguas. Mas ele também fala lá, falam todos, são todos profetas? A resposta é não. São todos apóstolos? Não. Falam todos em línguas? Também não. Interpretam-nas todos? Não. Mas ele fala, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. E ele ainda fala lá no capítulo 14, eu dou graças a Deus, eu vou falar isso na próxima aula, tá, Chico? Aí a gente vai ficar nos textos, eu vou te falando direitinho. Dou graças a Deus que eu falo em língua mais do que todos vós. Mas no culto, eu prefiro falar 5 palavras no idioma conhecido do que 10 mil línguas. Mas quando eu estou sozinho com Deus, se eu não tenho esse dom de profetizar em línguas para a igreja, ou de revelar, ou de trazer a interpretação no meu secreto, eu com Deus, eu posso orar em línguas. E é um dom para a igreja. Eu vou falar para vocês que todos vão falar em línguas. Aí que pega os nossos irmãos, sabia? Mais antigo. Porque eu estava estudando a palavra, e eu descobri, estudando não só a palavra, mas as pessoas que eu gosto, que eu admiro, e eu descobri uma coisa interessante. Todos aqueles que eu mais admiro, que pregam a palavra, que ensinam a palavra, ou os antigos, nenhum deles fala em línguas. Interessante, né? Meu Deus, é isso mesmo? Eu estava estudando, por exemplo, sobre Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham? Todo mundo, né? É considerado o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Milhões e milhões e milhões de almas. Você acredita que ele não falava línguas? Aí pega, né? Aí eu fui lá, George Whitefield, não fala línguas, não falava línguas. Charles Spurgeon, não falava línguas. John Wesley, eu procurei, irmãos, não achei nada. Aí eu fiquei preocupado e falei, Deus, o que aconteceu com a igreja que esses irmãos não falavam línguas? A gente vai entender que essa visitação de línguas
rua usa? Já, né? Bastante gente, né? Isso foi em 1906 ou 1904. 1906 ou 1904. Mas até esse ano, muitas poucas pessoas falavam em línguas. Aí, os nossos irmãos mais tradicionais vão falar que este dom cessou. Na época dos apóstolos, você já ouviu falar sobre isso? Tem uns teólogos, inclusive os que eu mais gosto, falava que esse dom cessou ali, depois dos apóstolos. Eu falei, Deus, não é possível. Aí eu estou lendo um livro, já falei para os irmãos, de Eusébio de Cesareia. Ele conta os 4 primeiros séculos da igreja cristã. Ele vai detalhando as datas. Aí chegou ali perto do ano 200 depois de Cristo, um servo de Deus chamado Irineu, contando esse relato. E ali o autor vai falar que naquela época os apóstolos já tinham morrido todos. Mas ele fala que na comunidade cristã daquela época, 200 depois de Cristo, eles falavam em línguas, viviam milagres, tinha essa visitação na igreja. Aí eu comecei a pensar, Deus, então nós temos que buscar. Porque se as pessoas deixaram de buscar durante séculos, e a igreja ela crescia, né? Teve grandes avivamentos ali com John Wesley, George Whitefield, multidões criam, mas era um avivamento que acabava ali com a morte daqueles homens, não dava prosseguimento. Mas a partir do ano de 1906, ali quando teve ali homens que foram cheios do Espírito Santo, que visitaram o mundo inteiro, as igrejas conhecidas como Avivada, Pentecostais, essas igrejas que creem no dom do Espírito Santo, irmão, houve uma explosão no crescimento do Evangelho. E essa explosão, ela não foi direcionada a um homem só, ou uma mulher só, mas grandes homens foram sendo levantados um após o outro, porque recebiam esse batismo com o Espírito Santo, e a obra cresceu. Então, eu posso fazer a obra sem ser batizado com o Espírito Santo? Eu posso. Mas se eu fizer a obra sendo batizado com o Espírito Santo, eu vou ver que esta obra ela vai crescer muito mais. Porque onde o Espírito Santo de Deus ele é derramado, nós lemos na palavra que era derramado sobre a vida da igreja. Os apóstolos foram açoitados, foram reunidos com a igreja, e o Espírito Santo se derramou sobre aqueles que já eram cheios do Espírito Santo. Então é algo que eu tenho que buscar, meu irmão, continuamente na presença de Deus. Mas vamos voltar aqui, por que eu estou falando do falar em línguas? Porque se eu falo em línguas, se eu tenho essas línguas, aqui já na King James fala línguas estranhas, em algumas traduções não fala, então alguém vai falar para você, na Bíblia não está escrito línguas estranhas, mas línguas diferentes, línguas dos céus, é a mesma coisa. Então quando eu falo em outras línguas, e eu não ser identificado, irmãos, eu falo para você porque eu estou passando isso na minha vida, eu quero que você viva isso. Se você fala em línguas e você está se sentindo fraco, desanimado, na sua casa, no seu devocional, quando você estiver com seus joelhos dobrados, irmãos, fale em línguas, busque este dom de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo, e fala, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e eu quero falar em línguas também. Porque quando eu falo em línguas, eu edifico quem? A mim mesmo. Agora você consegue entender um pouquinho a diferença. Quando Paulo fala assim, para a igreja como um todo, para profetizar, se você for falar em línguas, que haja interpretação. Mas no seu devocional diário, quando você estiver buscando a presença de Deus, quando você estiver orando, fale em línguas. E precisa gritar para falar em línguas? Não. Eu disse para os irmãos, eu vou trabalhar, coloco máscara mesmo, quem quiser me crucificar, crucifique, depois coloca ali a minha máscara, um louvorzinho, e estou ali falando em línguas, andando, ninguém está vendo, né? E falo baixinho, porque Deus escuta, independente
da altura do som. Só que é importante você falar, porque quando você fala em línguas, você não entende o que você está falando. Mas Paulo fala para você pensar nas coisas do alto. Você ora em línguas, né? O seu espírito ora bem, mas a sua mente fica infrutífera. Mas se você começar a louvar, adorar a Deus, e você começa a falar em línguas, você vai perceber com o passar dos dias que a sua edificação pessoal, né? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E o inimigo tem lutado contra essa área, por quê? Porque as pessoas que não se edificam têm a oportunidade de se edificar, e não se edificam, viram uma presa fácil também. E sabe o que vai melhorando quando você ora em línguas? O seu espírito começa a ter uma conexão melhor com Deus. E a oração no Espírito, a oração em línguas, a oração com o Espírito Santo, a oração em línguas, é uma oração que não falha. Às vezes você está orando por causas na sua vida que você não compreende, a sua mente humana não compreende, mas o Espírito Santo ele começa a interceder através de você, e dentro de você vai criando uma conexão. Você consegue entender isso? Uma conexão. E aquela sua mente que outrora ela vivia perturbada, pensamentos ruins, pensamentos contrários, pensamentos de derrota, até pensamentos de pecado, mas o Espírito Santo ele vai fortalecendo a sua mente, e de repente você está pensando nas coisas do alto, aqueles pensamentos errados, sombrios, já não faz mais parte da sua vida, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito está sendo edificado por Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Glória a Deus. De repente você vai começar a entrar na igreja já com um semblante diferente. Você vai começar a receber oportunidades, e quando você receber essa oportunidade, você que outrora pregava assim, que não sabia o que falar, de repente você já está ali, a sua mão já está ali, e a sua voz já está soltando palavras que você nem sabia que você tinha capacidade para aquilo. Porque quando você prega, meu irmão, eu já disse isso aqui, é até difícil explicar. Você imagina que tem uma criança no segundo andar de uma casa, e aquela casa está pegando fogo, e ele está distraído ali, brincando com o seu carrinho, e aquele fogo está avançando sobre a vida daquela criança. Aí você olha para ele e fala: sai daí, olha o fogo, corre daí. Será que alguém pode ajudar aquela criança ali que está em perigo? Não! Você vai ter uma autoridade: sai daí porque está pegando fogo, pula, porque eu vou te segurar. Você consegue entender? Você pode pregar sem ser batizado com o Espírito Santo? Pode. Só que a sua voz vai estar embargada para dentro. Mas quando você tem a autoridade de Deus, é como Pedro: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque se você não se arrepender dos seus pecados, você está caminhando para a perdição. Mas quando você tiver um encontro com Jesus, a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Glória a Deus. E o falar em línguas é isso. Então eu posso buscar o batismo com o Espírito Santo e também o falar em línguas? Pode e deve. Se tiver alguma exceção, como Billy Graham aqui na igreja, glória a Deus também. Mas o próprio Billy Graham, eu fui ler uma biografia dele, na qual já estou encerrando, e ele falava que ele começou a pregar, era no ano de 1946 ou 49, irmão, sou péssimo para data. Ele foi pregar lá na Inglaterra, ele já pregava lá. Mas ele fala que quando ele pregava, ele fazia o apelo, poucas pessoas saíam dos seus lugares. Não tinha aquele impacto. E um dia ele conheceu um pregador do país de Gales. E aquele pregador era cheio do Espírito Santo. E ele chegou para aquele pastor e disse: eu quero que você tenha. Billy Graham falando: eu quero a unção que você tem. Eu quero isso na minha vida. E ele morava ali perto, ele ficou acho que 3 dias com aquele irmão, e começaram a orar, começaram a ler a Bíblia junto, né? Começaram a orar, e no 3º dia, Billy Graham fala que ele foi visitado com o poder de Deus. Ele não falou em línguas,
Mas ele foi revestido, que ele começou a dar risada, ele começou a pular, o outro pastor que estava ali com ele também, eles começaram a ficar alegres, e naquela noite ele foi pregar. E esse pastor foi junto. E diz que quando o Billy Graham pregou naquela igreja, depois dessa experiência, que ele se sentiu cheio do Espírito Santo, e ele falava: eu consegui, eu tenho agora o que você tem, eu estou sentindo aqui na minha vida, eu estou sentindo essa plenitude do Espírito Santo. Você consegue entender o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque quando você é cheio, você é batizado, você sente que a sua vida mudou, você sente algo diferente dentro de você, você vê uma mudança. E ele falava para aquele pastor: eu consegui, agora eu tenho o que você tem, eu estou cheio. E ele pregou naquela noite. E quando ele pregou, aquele pastor, esse pastor que está dando o relato, ele fala: houve algo diferente. Porque quando ele fez o apelo, houve um alvoroço, uma bagunça, era todo mundo correndo lá para frente, e toda a igreja veio para frente. E aquele pastor que era filho de pastor também, ele foi para casa. E na hora que ele entrou em casa, o pai dele falou: filho, o que aconteceu com você, que o seu rosto está transbordando, o que foi que aconteceu? Ele falou: pai, o Billy, chamava o Billy Graham de Billy, o Billy vai ser um homem que toda a terra vai conhecer, porque o que Deus fez na vida dele nesta noite é algo surpreendente, todos vão conhecer aquele homem. Glória a Deus. Agora eu te falo, foi batizado com o Espírito Santo ou não foi? Então você também tem que buscar, meu irmão. Se coloque de pé nesse instante. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar o culto. Quem quiser desligar aqui, pode desligar, tá bom? Eu queria fazer o que a gente fez na semana passada. Aleluia. Quero chamar aqui na frente os irmãos que falam em línguas. Pode vir aqui na frente, irmãos? A câmera aqui vai ser desligada. Quem fala em línguas, puder me ajudar, vem aqui na frente. Os irmãos que falam em línguas. Aleluia.